Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedir para que deixem os seus problemas do cotidiano do lado de fora, concentrem os seus pensamentos e possam estar de corpo e alma nesse estudo, onde juntos tiraremos mais algumas dúvidas e tocaremos em mais assuntos relacionados ao Livro dos Espíritos, construído em 1857. Paramos na página 120, na questão 121, né, do livro, sendo ela no PDF na página 69 e no livro físico 89 do livro físico. Assim sendo, com a permissão divina, iniciamos os nossos estudos dessa noite. Sejam bem-vindas, viu? Sintam-se à vontade para interagir, perguntar. Vamos lá. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Muito bem. Então, nesta pergunta, Allan Kardec questiona, né? Por que existem espíritos que seguem o caminho do bem e outros do mal? A resposta do nosso amigo espiritual é muito simples: livre-arbítrio. E quando falamos de livre-arbítrio, estamos falando de um tema que só esse tema já dá aula de hoje. Tema de tão amplitude que existe em relação ao livre-arbítrio. Quando falamos de livre-arbítrio, estamos falando de livre escolha. Quando nós nascemos, somos criados simples e ignorantes e passamos diversas encarnações com o véu do esquecimento, tendo a ação e a percussão da nossa própria história em nossas mãos, em nossas escolhas. Deus nos deixa livre para escolher os nossos caminhos. Quantas vezes escolhemos o caminho do bem? Quantas vezes escolhemos o caminho do mal? Né? Vocês estando no mundo de provas e expiações, certamente escolhem muitas vezes o caminho do mal. Entretanto, em algumas delas, o caminho do bem. Não dá para ser só bom ou só mal no mundo de provas e expiações. Você tem um pouco de cada. Entretanto, é a depuração do livre-arbítrio que nos faz cada vez mais percussores da nossa própria evolução. Nós evoluímos e progredimos com as nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem como espírito, né? E aí, quando falamos em livre-arbítrio, falamos da importância do nosso conhecimento para tomar as escolhas certas. Quanto maior a nossa bagagem de conhecimento, maior a probabilidade de escolher de forma correta. Então, o livre-arbítrio vem junto com a necessidade da busca intelectual. O livre-arbítrio vem junto também com a evolução moral. O livre-arbítrio traz esses dois aspectos, intelecto e moral, à tona. É através destes desenvolvimentos que nós conseguimos fazer melhor as nossas escolhas. Agora, a pergunta que eu volto a vocês. Se mesmo com conhecimento, com moralidade, com intelecto avançado, sabendo qual é o caminho certo a ser seguido, porque muitas vezes nós tomamos as escolhas erradas e partimos para caminhos do mal, mesmo com conhecimento e mesmo sem o crivo, ou passando pelo crivo da nossa moral? Devido à nossa conveniência, ainda que apesar de não precisarmos mais do instinto, esse sentimento de necessidade, de querer sempre mais, acaba nos dominando mais, sendo o orgulho, o egoísmo ainda muito predominante em nós, e levamos muito pela nossa conveniência. Aí usamos até daquela dubiedade de interpretação das coisas. Então, eu vejo muito isso. Vamos voltar às leis divinas. Vamos voltar às leis divinas, né? Vamos voltar às épocas de Jesus. Vamos voltar à própria história de Jesus. Vamos inserir agora os nossos pensamentos na oração que Jesus nos ensinou. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, significa que o mal está entre nós,
está dentro de nós e nós não devemos cair em tentação. Ele nos tenta o tempo inteiro. Viver no mundo de provas e expiações é isso. Entretanto, cabe a nós tomarmos as escolhas corretas. Ou seja, seguir o caminho do bem nem sempre é fazer o que se quer, é fazer o que se precisa. Entendem a diferença disso? Seguir o caminho do bem não é fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, nem sempre ou quase nunca vai de encontro àquilo que você gostaria de fazer. O ser humano, quando está no mundo de provas e expiações, ele está inserido em um contexto de prazeres. Ele busca prazeres, prazeres alimentícios, prazeres sexuais, prazeres dos mais diversos tipos que o repletam, o completam. Então, a busca pelos bens materiais, a ganância, a busca pelo corpo perfeito, a busca pelo aprimoramento. São essas questões que regem o ser humano no seu caminhar. Quando ele abre mão disso, ele não está fazendo muitas vezes aquilo que ele gostaria, mas ele está fazendo aquilo que precisa. Quando o ser humano abre mão destes valores para, por exemplo, construir uma família, para constituir laços, ele abre mão desses valores que são muito mais prazerosos, entretanto, não muito mais dignos do que os valores que Deus lhe deu. Pois não, minha irmã? Olá, boa noite. Irmão, e como fica o espírito quando ele faz o mal, mas crendo estar fazendo bem por ignorância? Quando ele faz o mal, acreditando estar praticando o bem, não significa que ele não irá expiar esse mal cometido. Entretanto, este mal é abrandado, né? É menos mal. A falta do conhecimento alivia as suas provas futuras. Entretanto, não tira a dor do erro, porque se ele consultasse devidamente a sua consciência, apesar de não ter o conhecimento, ele teria um instinto de que está caminhando para o lado ruim, para o lado mal. E se ele não evoluiu intelectualmente, significa que talvez ele não tenha tido o esforço necessário para evoluir e ter conhecimento. A busca pelo conhecimento também é uma responsabilidade. Saber mais para fazer mais de forma correta é também uma responsabilidade. Então, não elimina o mal praticado, entretanto, ele é menos grave do que aquele que comete com o conhecimento. Pois não, meu irmão? Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Eu vejo também aí um fator essencial ao nosso caminho do bem, é o esforço. Através desse esforço, nós podemos dar pulos, né, saltos evolutivos muito grandes numa encarnação, como sempre os espíritos estão nos ali orientando e falando com a gente. Deixar as coisas materiais de lado e seguir o caminho do bem é muito difícil. E aí que vale a pena o esforço. Na hora que chegarmos do lado de lá, termos algum caminho cumprido. É muito difícil, mas esse é o caminho. O esforço é, sim, um caminho muito importante para a conquista. Entretanto, o esforço sem o resultado de nada vale. Se você tiver um profissional esforçado na sua companhia, mas que não traz resultados, você pode dar outras chances a ele, mas chegará um momento que você não terá como sustentá-lo, porque ele apenas se esforçou e não conseguiu conquistar. O ser humano, na sua construção, da mesma forma. Eu me esforço para parar com os usos das drogas, mas não consigo. Esforço e não consigo. Se outras pessoas conseguiram, por que você não consegue? Talvez você não tenha se esforçado o suficiente ou não esteja resignado para realizar aquilo. Então, a resignação e a conquista dos resultados valem também junto com o esforço. Eu tenho que me esforçar o suficiente. Esforçar-se o suficiente significa ser persistente, ser resiliente, não sossegar enquanto não atingir os seus objetivos. E, em tese, meu irmão Rui, é isso que o espírito faz. Ele passa diversas existências, pluralidade de existências, até conquistar a sua plenitude, até conquistar a sua perfeição. Eu tenho uma questão. Apesar da responsabilidade do livre-arbítrio ser individual, existem muitas questões que são culturais e do próprio ambiente. Como a gente vai conseguir promover essa mudança de forma coletiva? Mas Deus, em momento algum, pede para que você mude o mundo sem mudar a si mesmo.
A sua preocupação deve ser a própria mudança, e essa já dá algumas encarnações de trabalho, né? Às vezes nós julgamos os males do mundo, mas quais são os nossos males? Se nós já estamos mais avançados diante de diversas questões que o mundo nos entrega, será que nós estamos de todas? Será que não existe nada a ser aprimorado? Então não se preocupe com o que está acontecendo ao seu redor, sem antes estar perfeito o suficiente para poder ajudar aqueles que ainda não atingiram o seu nível. Porque muitas vezes, às vezes escuta, até da gente vem esse discurso, nossa, tá tão difícil, o mundo não muda, para que eu vou mudar, né? Então, isso às vezes faz com que a gente estagne e não faça o esforço necessário para a gente poder conseguir evoluir na expectativa que o outro evolua primeiro. Por que o ser humano usa dessa estratégia? Quando atribuímos as falhas ao nosso redor, ao mundo, estamos vigiando pouco. Se analisarmos com maior critério, entenderemos que a falha está na forma que nós encaramos o mundo, e não no que o mundo nos entrega. Eu posso enxergar os males do mundo como oportunidade de fazer o meu bem. Eu posso enxergar os males do mundo como a muleta do mal existente dentro de mim. Depende de como eu quero enxergar. Mas alguém neste tema tão importante, livre-arbítrio, não vou sair dele tão rápido. Pois não, irmão Afonso? Boa noite a todos. Bom, a gente ainda tem mais 3 questões que tratam do livre-arbítrio, a gente não vai sair dele tão rápido. Mas, irmão, uma dúvida que eu acho que é a principal dúvida que leva à descrença em Deus, em muitos, é por que um Deus que é onipresente, todo-poderoso, permite esse mal? Deus é infinitamente bom e justo. Não esqueça da palavra justo. Infinitamente bom e justo. E quando falamos em justiça, a justiça ela deve ser conquistada pelo próprio Espírito. O livre-arbítrio é a forma mais justa de amparar uma evolução. Se eu sou justo, eu permito que você faça a sua própria regra, que você faça o seu próprio caminho, que você trace a sua própria evolução. Se eu confio em você, eu dou a você os poderes de construir a sua própria história. Então, Deus é infinitamente bom e justo e permite que tudo aconteça porque, além de confiar na sua criação, sabe que, uma hora ou outra, ela irá se render à sua necessidade de busca pela perfeição. Então, a beleza da existência está na justiça divina. E Deus não seria justo se encurtasse o caminho das suas criações. Aí Deus seria pretensioso. Deus seria tendencioso. Deus seria parcial. Não, Deus é justo. Ele dá aos seus filhos a mesma oportunidade de buscar a perfeição. Alguns alcançam em 400 anos, outro em 1.000 anos, outro em 1 milhão de anos, cada um de acordo com o seu esforço, com a sua resiliência, com a sua resignação. Lembrando que eu falei aqui uma datação hipotética, tá? Só para vocês entenderem as diferenças entre elas. Pois não, irmão Afonso? Como um espírito criado ignorante, passando quase que de uma situação animal, né? Uma situação onde os seus instintos são prevalecentes, consegue tornar-se uma pessoa tão má quanto o ser humano consegue. Você está dizendo como um espírito que passou pela fase animal, passou pelo instinto animal, consegue se tornar mal, é isso? Isso, porque na fase animal, na fase de instinto, ele está sendo guiado por outros espíritos superiores, ou até mesmo por Deus, nos seus instintos. E, a partir do momento que ele toma consciência de que ele pode raciocinar, ele começa a praticar atos indignos que o transforma na pior criatura que a gente tem hoje na Terra. O que eu quero que você entenda, irmão, é que é o seguinte, é justamente por não domar os seus instintos que o espírito comete o mal.
né? Quando ele aprende a controlar os seus instintos, a incubar aqueles desnecessários, porque você não precisa mais deles, ele não está mais na fase animal, aí o espírito começa a evoluir. Então, o mal que existe no interior de cada espírito, de certa forma, habita a sua animalidade, habita ainda o seu prendimento aos instintos iniciais, e não propriamente ao raciocínio e à evolução. É mais ou menos como se ele fizesse tudo aquilo que tem vontade e não aquilo que precisa ser feito, crivando pela sua moralidade. Não sei se você entendeu. Não, eu consigo compreender. Eu só acho difícil pensar que um indivíduo, um espírito que foi criado simples, que não tem maldade em sua criação, que a maldade é uma criação humana, ele consegue passar uma boa parte da sua existência, pelo menos nesse mundo, trabalhando em cima dessa sua face de maldade. Essa incongruência que, para mim, fica difícil entender, que ele cria uma situação de maldade para depois recuperar uma situação, uma posição de santidade, vamos colocar aí entre aspas. Irmão, incongruente está o comentário. Vou te explicar por quê. Você não nasce sem consciência nenhuma do bem e do mal nessa existência? Quando você é um bebê, quando você veio ao mundo como uma criança, esqueça as outras vidas. Quando você vem ao mundo, você não é inocente? E por que você se torna bom ou mal? Não é pela influência do meio que está ao seu redor? Ou pelo desenvolvimento natural dos seus instintos, por aquilo que você controla e por aquilo que você não controla? Será que a culpa da sua maldade está na bagagem das vidas anteriores ou está nas influências das vidas atuais? Ou um pouco de cada? Né? Então, o fato do espírito ser criado simples e ignorante dá ao mal a mesma oportunidade que dá ao bem. A influência ao seu redor é que irá forjar a sua existência. O ser humano estava lá no jardim do Éden, tranquilo, imaginando o que estava acontecendo atrás daquela moita. A cobra picou ele. O outro que viu a cobra picando fala, vixe, eu tenho que estar um pouquinho mais esperto atrás dessa moita. Aí ele vai na mesma árvore, só que já com desconfiança, não com tanta pureza, porque ele viu o rapaz da frente sendo morto pela picada da cobra. Aí, beleza, ele está lá, tomou cuidado com a cobra, vai perto da macieira e percebe que outro pegou a maçã e saiu correndo. Não, então tem que pegar a maçã antes dele, porque se o outro pegou a maçã e saiu correndo... Resumindo, a maldade vai se criando pelo meio, e ele não vai resistindo e vai sucumbindo a essa maldade que está ao seu redor. Não sei se você entendeu. Então, ser criado puro não significa dar ao espírito uma vantagem de não se contaminar pelo mal. Pelo contrário, você é uma página em branco. Lá será escrito palavras boas e ruins, e quem escreve é você mesmo. Não sei se você entendeu, mas é totalmente contra o raciocínio que você colocou agora há pouco. Acho que dá para entender. É que a gente pensa, principalmente nos mitos antigos, né? A própria Bíblia, os mitos normalmente colocam como a descoberta da razão, ou a descoberta da capacidade de raciocínio, como sendo o princípio de todos os males. A caixa de Pandora, no mito grego, a própria árvore da sabedoria na Bíblia. A maioria dos mitos antigos coloca sempre essa questão da tomada de consciência, da sua capacidade de raciocínio, como a primeira causa da maldade humana. E isso contradiz em que a gente precisa nos evoluir
pela inteligência e pela moral para aí conseguir galgar posições superiores na evolução humana, na evolução do espírito. São situações que me instigam e acredito que a boa parte da humanidade, a hora que começa a raciocinar em cima desses mitos, em cima da própria Bíblia. Eu entendo a sua explanação, mas não faria sentido se o homem tivesse sido criado bom e depois tornado-se mal. Mas como ele é criado simples e ignorante, ele tem o livre-arbítrio de escolher ambos os caminhos. Não sei se você está entendendo a minha pontuação. E aí, escolher esses caminhos influenciados pelo meio ou principalmente por si próprio. Porque por mais que o meio possa influenciá-lo, o crivo final é o seu próprio livre-arbítrio. E esse prevalece. Então, eu posso induzi-lo a apontar uma arma e tirar a vida de alguém, mas eu não posso fazê-lo puxar o gatilho. Essa é uma decisão sua. Então, de acordo com essas tentações, com essas sucumbências, o homem vai fazendo a sua escolha. Não sei se você entendeu. Perfeito. Então, o mal não é uma ausência do bem, mas uma escolha deliberada do espírito. O mal acaba sendo uma ausência do bem por consequência, mas não, o mal é uma escolha, né? O mal é uma escolha. O mal é quando você vai contra a sua moralidade, quando você vai contra os valores pregados em sua consciência e em sua época, mas principalmente em sua consciência. Ir contra a consciência, praticar o mal. Aproveitando uma questão que a Bruna levantou, na Terra, né, nas leis políticas terrestres, o mal causado pela ignorância, a culpa, né, ela é punida de uma maneira bem leve em relação ao mal causado pelo dolo. Pelo que o senhor explanou, quem define essa questão da culpa é a consciência do indivíduo que praticou aquele ato. Se ele escutou a sua consciência, ele consegue identificar que aquele ato é um ato mau ou não. Se ele não escutou, ele pode agir de uma maneira culposa, como a Bruna colocou. Mas nesse tribunal da consciência, existiria uma diferença de pena entre aquela pena de dolo, aquela pena deliberada e aquela pena por ignorância ou por imprudência? A vantagem de termos Deus como nosso juiz é que não somos penalizados, não somos agredidos, não somos punidos pelos nossos atos. Nós simplesmente reparamos, né? Então, a consciência, ela aponta. Nós sabemos quando uma ação é dolosa ou quando ela é culposa. Quando nós fazemos por querer ou sem querer. Entretanto, o juiz é sempre Deus. Entendeu? Positivo. Obrigado. Vamos seguir? Questão 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Aí explica exatamente aquilo que nós estávamos debatendo, né? De uma forma mais
sintética, mas explica exatamente isso. Então, as influências externas existem, entretanto, a vontade do homem, a sua decisão, é que faz o seu trajeto para o bem ou para o mal. Então, isso nos diz muitas coisas, né, sobre a forma de criar os nossos filhos, por exemplo, né? Vocês que estão no mundo de provas e expiações, que forma que vocês precisam criar o filho? Ensinando a eles que não existem o mal, que não existe o mal, ou fazendo-os realizar as escolhas certas? Qual dessas duas formas? Vamos debater isso. Fazendo realizar as escolhas certas. Como uma criança, por exemplo, pode se afastar do mal se ela o desconhece? Já pararam para pensar nisso? Uma criança pode esquivar-se de uma ação má, por exemplo, de uma influência para as drogas, de uma influência para o crime, se ela não sabe o que significa, se ela nunca viu. Ela fica suscetível, ela fica maleável a essa influência. Então, a criança, claro que compatível à sua idade, a criança tem que ter a devida orientação sempre, né? E o espírito não é diferente, né? O espírito tem as suas orientações internas através da consciência, através dos bons espíritos que o cercam. Pois não. Meu irmão, como fica a responsabilidade do tutor, que embora ele faça todo o trabalho certo, levando os filhos no bom caminho, e esse mesmo assim não consegue seguir o bom caminho? Como fica a consciência desse pai retornando à espiritualidade? Limpa. Se ele fez todo o possível, limpa. Se ele não fez, não. Porque todo o possível é dar o máximo de si. E se mesmo assim o outro espírito decidiu agir por conta própria para o mal, aí é uma livre escolha. Entretanto, dar tudo de si, eu não sei se vocês conhecem alguém que deu tudo de si na história da humanidade, vocês conseguem entender um pouco do sofrimento que causa esse tutor, para que ele realmente dê tudo de si. Né? Vamos lembrar, então é uma dedicação de vida. No momento que você tem o filho, você tem que dedicar a sua vida à construção moral e intelectual dele, driblando as suas más tendências. E se mesmo assim ele tomar as escolhas erradas, aí cabe a ele e a você cabe apenas dormir tranquilo por ter dado o máximo, repito, de si. É que o máximo do ser humano no mundo de provas e expiações é muito raso. Nunca é o máximo de si. É o máximo do seu limite psicológico, mas não o máximo de si. Quem aqui acredita que já deu o máximo de si para alguma coisa na Terra? Eu vou dar um exemplo técnico, físico. Você sabe quanto tempo que você consegue ficar embaixo d'água? Pois é, você só sabe quando você morrer. Você fala, aguentei até 3 minutos, depois meu corpo parou, perdi a consciência. Enquanto você tem consciência, você levanta antes, você respira antes de morrer. Então você não sabe qual que é o máximo de si. Né? Então, essa provação das nossas forças, dos nossos limites, ela segue nas questões psicológicas também, não apenas na física. Né? Eu não aguento mais, eu tentei instruir o meu filho, a minha filha, de todas as formas possíveis, e mesmo assim eles não tomaram o caminho do bem. Será que foram de todas as formas possíveis? Ou será que ainda existem outras que eu posso buscar? Será que eu não estou, às vezes, envaidecido, com o orgulho, com o ego tomado, e por isso eu não quero tomar outras atitudes? Será que eu fiz tudo aquilo que é possível? Então, são essas as questões internas de cada qual. A educação religiosa também ajuda muito nesse caminho? Com certeza. Eu acho que educar um filho sem Deus não é educar um filho. E quando eu falo Deus, eu não estou falando espiritismo, não. É qualquer religião. Educar um filho sem Deus não é educar um filho. Então, você está ensinando tudo para o seu filho, menos o essencial, que é quem o criou, e o porquê ele deve seguir as suas leis. Então, qual que é a finalidade? E isso é um problema atual. Nós vemos famílias boas, que eu digo boas moralmente, dignas, não aproximando os seus filhos de Deus. Tendo uma religião
opcional, no sentido de faça se quiser, sinta-se bem, se for para fazer, tem que sentir-se bem, não impondo na fase da criação a necessidade de estar próximo de Deus. Então você ensina o filho, por exemplo, a estudar para tirar notas boas na escola e não faz com que ele saiba o básico que o aproxime de Deus. Não é incoerente essa questão? O que é mais importante? A vida que ele vai ter na Terra de 80 anos ou a vida espiritual que é eterna? Aquele que não se aproxima de Deus não está educando. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas é muito difícil levar o meu filho na missa, levar o meu filho no centro, levar o meu filho seja onde quer que seja, porque ele não tem essa vontade, mas espera aí, então é um erro seu, sinto lhe informar, você não criou ele da forma correta desde o início. Você deu valores errados a ele. Porque se ele tivesse sido construído através da religião, aproximado de Deus, ele estaria envolvido com isso. Você se aproximou de Deus porque você foi criado para isso, ou você se aproximou de Deus pela dor? De alguma dessas formas. Então, se você não o criou para isso, ele só irá se aproximar com a dor. E geralmente a gente procura Deus para que seja o nosso médico, e não para que seja o nosso orientador. Nós queremos Deus para que cure um problema já existente, seja de ordem física, psicológica. Nós não queremos Deus para prevenir os problemas. E Deus é muito mais eficaz na prevenção. Mas muito mais. O que você acha que é mais fácil, Luiz? Evitar um câncer ou curar um? Bom, os hospitais aí que o digam, né? A luta contra o câncer não é fácil não, meu irmão. Mas é mais fácil tomar as medidas de precaução do que curar o câncer, sim. E não apenas num câncer, nós estamos falando de uma questão física, mas agora vamos para a questão psicológica. Não apenas um câncer, como qualquer outra questão, é mais fácil você evitar, fortalecer a mente das nossas crianças, fortalecer a mente daqueles que irão ser o futuro do mundo, o futuro da humanidade, né? Então, isso são coisas sutis, né? A gente começa com o hábito da prece, fazendo o filho rezar antes de dormir, né? Quando é pequenininho, conversar com o papai do céu, e aí segue para uma aproximação. Então, o filho terá não apenas em você, no pai ou na mãe, a segurança como terá em Deus. E a segurança de Deus, sinto informar a vocês, que é muito mais poderosa do que a sua. Então, aquele que se apega a Deus, se basta, não precisa de mais absolutamente ninguém. E o jovem tem uma fase importante, né, de 15 a 35 anos distante de Deus, estou falando uma média. É uma fase que não era bom estar distante de Deus, né? É a fase que você corre com carro, corre com moto, bebe a mais do que deve, usa o que não deve usar, né? Em tese, esta fase, a mais perigosa da sua vida, e você está distante de Deus. Percebeu? Às vezes, nós nos sentimos incompletos, vazios, depressivos na vida adulta e não sabemos o que nos falta. Aí chega à conclusão que é Deus. Olha que coisa. Simples assim. Deus preenche o nosso vazio. Mas é claro que preenche. Somos fruto da sua criação. Pois não. Irmão, nós vimos que o meio interfere muito na nossa evolução, tanto para o bem como para o mal. Nos países mais desenvolvidos, culturalmente e moralmente, isso já não contribui mais para a evolução de cada um? Depende do aspecto, sim. Em alguns aspectos, sim. Só que, por exemplo, não existe condições perfeitas. Quando você pega países super desenvolvidos, vou dar um exemplo, a Dinamarca, são os maiores índices de suicídio do mundo. Então, quer dizer, as pessoas estão amparadas intelectualmente e moralmente, mas não estão amparadas, talvez, no seu psique, na sua forma psicológica de agir, de pensar no interior
no âmago da sua mente. Então, veja como o mundo ainda é de provas e expiações, em alguns aspectos evoluídos, em outros não. Então, países pobres, por exemplo, quando você pega alguns países africanos, são países com alta taxa de felicidade. As pessoas não têm água e comemoram por tudo que acontece. Por quê? Porque é uma outra cultura. Então, estão evoluídos na mente, no psicológico, e evoluídos em outras questões. Então, um africano deste país pobre tem muito a ensinar a um dinamarquês desse país extremamente rico. E o dinamarquês tem muito a ensinar a esse africano em relação a outras questões. E essa troca, entendeu? Essa troca era preciosíssima, porque ela nos coloca em grau de equiparação, somos todos irmãos. O brasileiro, que é um país ainda em desenvolvimento, tem algumas coisas a ensinar a países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. E os Estados Unidos têm outras coisas a ensinar para o Brasil. Então, essa troca intercontinental seria a forma mais útil de utilizar a globalização em prol da evolução da humanidade. Esse intercâmbio de experiências. Deus nos fez diferente fisicamente por um motivo, permitiu que ficássemos diferentes por um motivo, mas nos fez irmãos como espíritos pelo mesmo motivo. São as nossas diferentes experiências que nos fazem sermos tão bons juntos. E quando eu digo diferentes experiências, eu estou dizendo que isso já é o primeiro passo para nós respeitarmos todas as etnias, respeitarmos todos os irmãos, independente da sua classe social, independente da sua cultura, e termos a humildade de saber que temos muito a aprender com todos que estão ao nosso redor. Olha que quebra de preconceito que Deus nos dá em suas leis, na própria forma da criação, permitindo que haja a diferença, mas que ao mesmo tempo um dependa do outro para evoluir. Já pararam para pensar que não existe nenhum país no mundo que seja completamente autossuficiente, que não precise de alguma coisa do outro? O Brasil tem água em abundância, mas falta algum minério. Outro país tem outro minério, mas falta água. Um tem o milho, mas não tem o arroz. O outro tem o arroz, mas não tem o milho. Olha que interessante. O que isso quer dizer? Por que o mundo ainda não é uma Pangeia? Por que não é mais uma Pangeia? Por que os continentes não estão juntos? Por que eles estão separados por um mar? Para que nós sejamos as pontes. Para que nós possamos ignorar as divisas continentais e passamos a nos olhar como irmãos de fato. E aí, quando eu coloco esta questão em pauta, eu te faço sofrer. Você perde essa cara de animação rapidinho. Tem um irmão do outro lado do Atlântico passando sede. E você toma um banho de 15 minutos. Tem irmãos que não têm arroz. Que comem farinha com água uma vez a cada 2 dias para não morrer de inanição. Que dá para ver as costelas, os órgãos. Tem irmãos que dá para ver os órgãos. De tão caquéticos que estão. De tão magros que estão. E são irmãos. Pesado, né? Pesada essa reflexão. Mas sem enfrentar a realidade, nós não vamos evoluir. E quando eu digo irmãos, não é irmãos no sentido religioso, porque existe o irmão do sentido religioso que perde a conotação do verdadeiro sentido da irmandade. São irmãos de alma, irmãos de espírito.
pode ter sido sua mãe, seu pai, seu filho, pode ser o seu filho na próxima encarnação. Olha a profundidade dessa questão, meus irmãos. Isso combate a indiferença do planeta. Quantas questões nós somos indiferentes, nós simplesmente aceitamos porque está tudo bem, nós queremos uma zona de conforto em nossos pensamentos. Mas é certo você dormir coberto e tranquilo enquanto um irmão não toma água? Ou você deveria estar lutando incansavelmente para que todos tivessem, pelo menos, direito a um copo de água? Entendeu a diferença do mundo de provas e expiações para o mundo regenerado? Ou existe alguma dúvida ainda? Convido os irmãos a um debate profundo. E cuidado, aquele que aceitar esse debate tem que estar pronto para ouvir a verdade. Ah, mas eu não posso ajudar o mundo todo. Vamos falar sobre as coisas supérfluas que você consome enquanto aquele copo de água falta na mesa do irmão? Ah, mas eu não tenho como, eu não tenho conhecimento para saber. Então busque. Procure saber. Veja como você pode ajudar. Hoje existem instituições, organizações, eu vou fazer até um merchan aqui. Já viu o espírito fazendo merchan? Mas existem instituições sérias. Médicos Sem Fronteiras, algumas questões da própria ONU, Cruz Vermelha, pessoas bem intencionadas que cruzam os oceanos para auxiliar aqueles que mais precisam. E aí você vive no Brasil, na região mais rica dele, sai na rua, tem dificuldade de encontrar um andarilho para deixar uma coberta no inverno. Quando encontra, ele já recebeu oferta de 4 cobertas. Tem dificuldade de encontrar alguém para dar um prato de comida e você acha que o mundo está lindo. Não, não é assim, meus irmãos. Tem muitas coisas ainda que existem e que precisam do auxílio de cada um de vocês. E não apenas material. Não apenas material. Talvez a caridade que mais falte no país de vocês hoje, país em desenvolvimento, mas existem países em condições piores, é a caridade psicológica. Quantas pessoas estão indo à depressão, à loucura? Quantos jovens estão em profundos pensamentos negativos e precisam, às vezes, de uma conversa? Você não precisa ir longe, a gente tem a capacidade de ler pensamento. Aqui na mesa já tem jovens que precisam de auxílio, que precisam de carinho, que precisam de amor, através do nosso amparo. Por que não sejamos este amparo? Por que não ser, desculpe, este amparo? Por que não sermos? Pois não, irmão Afonso. Vamos lá. 15 minutos de réplica. Eu acho que aí não tem réplica, não. Acho que a gente está realmente falhando por falta de vontade. Como os próprios espíritos dizem, né? É necessário muito pouco esforço. O que nos falta é vontade. E eu acho que é a grande falha que aflige a humanidade hoje é essa. É gastar onde não precisa e deixar gente ainda morrer de fome. Sinto muito não ter réplica. Que bom, é um sinal que tocou também a consciência de todos que aqui estão. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, ao final desse estudo, procurarão uma forma de ajudar alguém. E é essa a validade do estudo. Pois não, meu irmão? Irmão, como que pode, nesse caso, irmãos que reencarnam em países tão escassos e outros em países com grandes abundâncias? Como se explica isso?
Bom, são as provas que ele precisava enfrentar para a sua evolução, mas não significa que você seja o juiz que deixe o sofrer sem fazer nada para interferir. Você pode amenizar a prova deles. Cada irmão passa aquilo que precisa passar. Entretanto, não se esqueça, o mundo melhor interessa a você também. Você não sabe onde você vai estar na próxima vida. Então, cuidado como você trata. Ah, tô nem aí. Olha, a Nigéria está tão longe. Estou preocupado com a Nigéria. Estou preocupado com a China, com a sua superpopulação, os locais mais escassos. Não estou preocupado. A China está do outro lado do mundo. Cuidado. Não é obrigação dos outros países mais desenvolvidos levar a essas populações todo auxílio, toda proteção e amparo? O problema da humanidade, especialmente atual, é a terceirização de responsabilidades. Não é obrigação de ninguém, é a sua. É a do Rui, é a do médium, é a da Rejane, é de cada um de vocês. Se a gente fica terceirizando a responsabilidade, fica fácil. Ah, mas os Estados Unidos, que é tão rico, a Inglaterra, que é tão... Por que não auxilia esses países? Aí fica um jogando a responsabilidade para o outro e ninguém pega a caneta e escreve a história. Se cada um fizer a sua parte, olha o potencial do mundo. Meus irmãos, façam uma conta muito simples. Vamos transformar em real. Vamos transformar em dólar, vai, que é a moeda global. Se cada um da população doasse $1, se cada um doasse $1, quantas pessoas que você acha que estariam passando fome em um determinado país asiático, ou africano, ou mesmo latino-americano? Bom, fazendo uma conta rápida para as pessoas saírem da linha da pobreza, precisaria aí de uns 3 ou 4 dólares por dia. Para 100 milhões de pessoas, são, sei lá, 300, 400 milhões de dólares, o que é uma gotinha d'água nas riquezas acumuladas pelos grandes possuidores de dinheiro, e para nós também não faria falta doar alguns dólares, né? Mas aí entra interessante isso, né? Quando nós falamos na questão material, ela fica facilmente solucionada, né? Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: milhares não doam nenhum dólar e poucos doam $1 milhão. Essa é a verdade. Mesmo assim, não dá um montante no final. Mas a caridade não está apenas na matéria. E aí entra essa questão. A responsabilidade da caridade, aonde você pode dar, aonde te fará falta, e aquilo que você pode entregar de si mesmo. A compaixão. Às vezes, eu não posso nem doar $1, mas eu posso fazer uma propaganda que convença o irmão a doar muitos dólares, que mobilize a humanidade. Me desculpem, meus irmãos, mas com o advento da internet, não faz nada quem não quer. Tem muito trabalho a ser feito. Vocês estão conectados. É como se vocês estivessem conversando com o planeta inteiro simultaneamente. Para ver Facebook, Instagram, Twitter, vocês adoram. Ficam 8 horas por dia. E para fazer alguma coisa útil? E para pegar esta capacidade e transformar em amor? Interessante, né? Para instruir-se, como eu posso auxiliar, para aprender alguma coisa, para realizar. O voluntariado, seja onde for, ele é a forma organizada de praticar a caridade. E o voluntariado não é você estar numa instituição ou num órgão para ser bem visto na cidade que você mora, para elevar o seu ego, a sua moral. Não. Voluntariado é fazer o bem. E fazer o bem só existe de uma forma. Fazer o bem para o outro, sem fazer a si mesmo, só existe de uma forma. Silenciosa. Se você fizer o bem com alarde, você já recebeu a sua recompensa. Aquele que faz o bem e comunica já recebeu a sua recompensa. Parabéns, ele faz o bem. Pronto, está recompensado.
Alguém? Irmão, muitas vezes nós falamos de outros países, mas nós deixamos de enxergar o nosso vizinho que às vezes está passando fome, né? Pois é, pois é. Você imagina os outros países. É que o vizinho, Rui, é mais fácil você ajudar. Você está vendo a dor. Aquele que você nem conhece a dor te dá conforto. Entendeu? Existem muitos... Você falou uma coisa verdade. Nós não ajudamos muitas vezes nem que está do lado. Mas pelo menos esse nos causa dor por não ajudar. E aqueles que nós nem conhecemos? É confortável saber que o mundo está assim. Porque eu não acredito nesse mundo, né? Já tem órgãos ajudando. Mesma coisa da causa animal, né? Nós falamos assim, os animais estão amparados pelas instituições e pelas ONGs. Se envolva na causa para você ver como é doloroso. Você está ali com um gato abandonado e não achar um lar para ele. E aí? Você vai colocar na sua casa? Você vai colocar até um limite. E depois? Você vai ter que aprender a viver com essa dor ou transformar outras pessoas para que compartilhem do seu amor. Não é assim? Bem-vindos ao mundo de provas e expiações, meus amigos. Dúvidas? Eu odeio quebrar outras obras, não é nosso intuito. De forma alguma, nós não temos o intuito de quebrar ou desconstruir qualquer outra obra. É uma obra que vem para somar, né? Essa obra é a primeira, é a percussora de tudo que existe. Mas, dando continuidade ao Espiritismo, vieram tantas outras obras que somaram a essa. Mas quando nós vamos falar que o mundo está no mundo de transição, partindo para o mundo de regeneração, nós temos que lembrar dessa aula inteira, para saber se de fato está. Quebre os muros da sua casa, abaixe as barreiras visuais, observe o mundo ao seu redor. Meus irmãos, vocês não conseguem dormir em casa sem ter um muro, sem trancar as portas, sem ter grade, sistema de segurança. E se fizerem isso, serão displicentes, correm o risco de nem acordar. E mesmo fazendo isso, às vezes correm o risco de nem acordar. Que mundo regenerado é esse? Que mundo que está a um passo da regeneração? E aí vamos falar especificamente do Brasil, país escolhido para que os espíritos que fossem para o mundo dos regenerados passassem. Isso é acreditar que Deus falhou. Então Deus vai escolher um dos países com maior índices de criminalidade no planeta para isso? Eu não estou desconstruindo o valor do país em que vocês estão, mas eu estou abrindo os olhos para vocês enxergarem com raciocínio. Pensar se realmente é. Agora, acreditar que algumas pessoas deste planeta poderão se regenerar, concordo. Tem alguns espíritos bons, né? Tem espíritos que dedicam a sua vida, a sua existência, que doam tudo aquilo que tem, tempo, dinheiro e paz em prol ao próximo. Esse irmão vai para o mundo regenerado, mas falar que a Terra se transforma em um planeta regenerado e que aqueles que não acompanharam vão ser exilados ou rebaixados, então preparem-se. Preparem-se para o elevador descer. É difícil, meu irmão, mas é verdade. Quando falamos em espíritos regenerados, estamos falando de Chico Xavier para cima, não para baixo. Tem na Terra? Tem. Tem sim. Só que esses irmãos que tem na Terra não estão assistindo esse estudo, eles estão no campo, ensanguentados, tentando salvar algum irmão com ebola, correndo o risco de se contaminar antes que ele desencarne.
E se você deixar de participar desse estudo para fazer isso, você está sendo aclamado por nós espíritos. Agora, se puder fazer os dois, melhor ainda. É isso que nós dizemos. A caridade, aquele que pratica a caridade, não mede esforços e doa a sua existência a isso. Agora, se eu não posso ser isso, se eu vejo que o meu espírito não está preparado para esse nível, o que eu devo fazer? O melhor que eu puder. Eu devo ser honesto na minha empresa, eu devo ser honesto na minha vida, eu devo ser fiel aos meus relacionamentos, eu devo ser amoroso, eu devo ser sensato, eu devo fazer tudo que está no meu alcance. Pelo menos para ser um espírito que evoluiu, um espírito bom. Assim sendo, com esta dura, porém necessária reflexão, encerramos o nosso estudo desta noite, deixando os irmãos pensativos para um final de semana com muito amor e paz. E lembrem-se, meus irmãos, só terá efeito esta hora de sermão, que é um sermão muito positivo, se levarem vocês a alguma prática, né? Se fizer vocês sentirem-se tocados para fazer o bem a alguém. E quando eu digo bem a alguém, eu nem gostaria que direcionassem o bem ao espiritismo, não, direcionem o bem ao ser humano, seja ele espírita, católico ou de qualquer outra religião. Faça o bem que estiver ao seu alcance. Fique com Deus, muito obrigado.